Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para estudarmos um pouco, né? Vamos estudar hoje geografia, as mudanças das paisagens no lugar onde vive. O lugar onde nós vivemos muda bastante, né? Muda. Se você for perguntar para o papai, para a mamãe, como era a rua que vocês moram antes, ele vai falar, mudou isso. Papai, o que que mudou na minha rua? Vai falar, mudou algumas casas, mudou cores, mudou, era de asfalto, ou então era de uma forma, não tinha asfalto, agora tem asfalto. Ou então era assim, a rua às vezes é de duas mãos, né? Entra e sai carros, aí às vezes, né, muda também algumas coisas. E essa mudança, elas são mudanças naturais que vão acontecendo no decorrer da nossa vida, né? Então, os lugares que nós vivemos, eles vão mudando de acordo com o tempo, né? De acordo com aquilo que tem, né? Aquilo que está ali ao redor, né? Aquilo que está ao redor de vocês. Algumas mudanças trazem problemas, né? Outras são benéficas, né? São mudanças boas que trazem coisas boas, né? Para aquele ambiente, para aquele local. Dentro da sua casa mesmo. Às vezes você chega, né? Mudou as coisas dentro de casa, muda as coisas de lugar. Então, essas mudanças dos locais que a gente está, elas são naturais, algumas são de fato precisas, né? Tem que mudar. A mudança, ela faz parte da nossa vida, né? Do nosso cotidiano, do nosso convívio, né? Ok? Vamos ler aí comigo, ó. O que é... Observa aí na imagem de vocês, na telinha de vocês. O que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que nós vemos. O que a nossa visão alcança é a paisagem. Não apenas formada de volumes, mas também de cores, odores, movimentos, sons, etc. É uma afirmação, né? É um pensamento aí do Milton Santos. Então, tudo aquilo que a minha visão alcança, tudo aquilo que eu consigo ver, tudo aquilo que eu consigo observar é paisagem. E quando nós estamos inseridos naquela paisagem, aquilo que nós ouvimos, os movimentos. Quantos aqui já viram, né, a paisagem de um mar? E você sente a impressão que você está ouvindo, porque você olha para o mar, você lembra do quê? Você lembra do som que vem do mar. Quando você vê uma paisagem de um trânsito muito cheio de gente, carros e tudo, você tem a sensação, dentro daquela paisagem, que você está ouvindo que as buzinas, que você está ouvindo as pessoas falando, que você está ouvindo várias coisas. Não é assim? Então, quando você observa a paisagem, você ouve uma foto, vê uma reportagem onde tem uma paisagem lá, foto, né, de um supermercado, você já observa que ali está tendo barulho. Através das imagens, você observa, também sente. Se você observa uma imagem, né, uma ilustração de uma comida, de um alimento, né, de um prato, você pensa no cheiro daquele prato. Então, por isso que ele fala, eu acho interessante, não apenas formada de volumes, mas também de cores, odores, movimentos, sons. Você vê a imagem de uma equipe de dança, né? Você imagina que eles estão fazendo alguns passos, você tem como pensar. Então, a paisagem, né? Ela tem vida. Você observa aquela paisagem e você sente o que vai acontecer depois de cada passo daquela paisagem, ok? Ela muda, ela vai modificando. Se você vê fotos antigas do seu estado, da sua cidade, e você vê atualmente, você pega uma foto antiga, atualmente, mudou muito, mudaram muitas coisas, ok? Vamos continuar a nossa leitura. Ó, observa aí comigo na sua telinha. Uma paisagem pode ser composta por elementos naturais e ou culturais, humanizados. Por conta deles, podemos dizer que as paisagens são divididas em naturais e culturais. Culturais são as humanizadas. Os elementos e as paisagens culturais também podem ser chamados de sociais ou antrópicos. Vocês sabem o que é uma paisagem natural? Quais elementos existem nela? E uma paisagem humanizada? Quem pode dizer algum exemplo de elementos que existem nela? O que é uma paisagem natural? Olha aqui para mim. O que seria uma paisagem natural?
é algo que não tem o quê? Interferência, não tem nada que o ser humano tenha mexido nela. É algo natural. Quando a mamãe tem um cabelo, né, ela nunca foi pintada, ela fala o quê? Ah, meu cabelo é natural, porque nunca teve químico, nunca teve nada. Então, aí o cabelo é natural, não teve modificação humana. A partir do momento que pinta, que faz alguma coisa, o procedimento, ele não é mais natural. A paisagem ela é natural quando ela é formada de elementos criados somente por Deus, né? Criados somente pela natureza. A natureza, do jeito que nasceu, ficou, não teve interferência. Então, esses são os elementos, a paisagem natural, né? Os elementos que existem nela. Os rios, né? As vegetações que são nativas, não são aquelas vegetações plantadas, mas aquelas vegetações nativas que nasceram do acaso, né? Os passarinhos levaram, as abelhas fizeram essa plantação, né? Os animais que fazem essas plantações naturais para formar o quê? Para formar nossas florestas, né? Nossas matas por aí. E a paisagem humanizada é aquela que o ser humano já entrou, né? Já fez, já construiu pontes, ruas, avenidas, prédios, casas e uma série de lugares, uma série de coisas, de elementos que a gente observa bastante, né? Você está dentro da sua casa, você está dentro do elemento, você está inserido, né, dentro do elemento cultural, né, humanizado, que é a casa, feita por alguém. Claro que sempre utilizando, né, meios, utilizando recursos vindos da natureza, mas não deixa, né, de ser um elemento humanizado, né. O rio ele é natural, mas a ponte que passa o rio, ela é um elemento humanizado, né. Os carros, né, e tudo aquilo que você observa aí. Quando você sai de casa, você já dá de cara com uma rua que foi feita por quem? Por pessoas. Então, são elementos, sim, humanizados, ok? Então, esses elementos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Ah, mas também tem elementos naturais, né? A gente observa elementos naturais. Só que na cidade a gente observa o quê? Mais elementos culturais, né? Elementos criados pelo homem. Quanto mais a gente vai se afastando da cidade, vai indo mais para os ramais, né? Para as estradas, a gente vai se deparando com mais elementos naturais. Tudo bem? Elementos que não foram, né? Paisagens, lugares que não tiveram essa interferência direta, né, humana. Não tiveram essa interferência, né? Ok? Vamos continuar. Paisagem natural é o espaço formado apenas por elementos naturais. Vocês observam essa paisagem aí, né? A única coisa que não é natural aí é somente aquela casa lá. Mas tudo, ó, tudo ao redor, tudo que está ao redor dessa paisagem aí, ó, é natural. São elementos que foram nascidos do acaso. A natureza mesmo que construiu, que pintou, né? Que fez tudo isso que está aí. É o rio, tudo, ó, a vegetação, as montanhas, tudo isso que está aí é uma paisagem natural. Hoje, observe aqui comigo, hoje é difícil às vezes, né, a gente encontrar lugares totalmente naturais, né? E esses lugares, eles são protegidos por órgãos responsáveis. Tem vários lugares que são protegidos, a nossa floresta, alguns lugares são protegidos. Mesmo assim, às vezes ainda tem pessoas, né, que tentam fazer com que esse lugar, né, abram indústrias, né, abram lugares que vai poluir. Então, graças a Deus que ainda existe lugares que ainda são naturais. Porque desses lugares é que nós trazemos o quê? Nós trazemos muitas coisas, só que nós temos que fazer o quê? Pegar recursos, mas sempre com respeito à natureza. Nós já falamos em outras aulas, né? Como é que eu vou tirar todas as árvores e o que vai acontecer? Demora muito tempo. Se eu não planto uma árvore hoje e daqui uma semana, daqui um mês, ela já está uma árvore imensa. Tem todo um processo, então você tem que tirar, fazer reflorestamento e tudo mais, porque a natureza, ela precisa de quê? De cuidados, precisa de respeito, igual a gente precisa. Você não precisa de respeito? Então a natureza também ela precisa de respeito. Os elementos naturais, a gente precisa ter sempre acesso a eles. Já pensou você viver num mundo humanizado? Todo tempo, somente com paisagens humanizadas, paisagens culturais, elementos culturais?
E você fala, poxa, como eu queria ver uma árvore. Poxa, como eu queria entrar numa mata de verdade. Então isso não pode ficar escasso da nossa vida, né? A gente tem que sempre estar ali envolvido nessas paisagens, né? Envolvidos com os elementos naturais que fazem parte da nossa vida, né? Ok, crianças? Ó, paisagem cultural. Quando a paisagem apresenta alguma intervenção humana, é chamada de paisagem cultural, também conhecida como paisagem humanizada ou paisagem geográfica. Olha aí, ó. Todos os elementos daí que a gente observa, né, são elementos humanizados. Quando você observa uma imagem dessa, você já pensa no barulho, né? Você já pensa no barulho que tem, nas buzinas, pessoas falando, e você já remete a você uma poluição sonora, né? Automaticamente. Você observa assim, diz uma casa em cima da outra, né? Muitas casas. E lembrando que antes, nossos antepassados, esse lugar aí poderia ter sido uma floresta. Poderia ter sido um lugar bem, né, bem sem nada disso daí. Só que foi nascendo, a cidade foi chegando, a urbanização foi chegando e a floresta, os animais e tudo foram saindo, né? Então essa paisagem aí, ó, ela é uma paisagem cultural, né? Também conhecida como uma paisagem humanizada. Uma casa, muita casa, e mora muita gente. Porque cada casinha dessa mora famílias. Nesses prédios também moram pessoas, né? E se for contar, ó, é muita gente só nessa paisagem aí, só nessa imagem aí, ok? E a paisagem geográfica? A paisagem geográfica é formada por elementos naturais e culturais. Pode ser chamada de paisagem mista. Olha aí, ó, tem o rio aí, né? Ó, parte do rio, do mar, essa parte aí, ó, que é natural, o morro, né, a montanha aí, que também é natural, algumas árvores, né, que foram cultivadas naturalmente, só que o homem, o que aconteceu? Ele foi se colocando aí pelo meio, né, ele entrou aí e tudo e foi construindo ao redor, permanecendo sim algumas partes naturais. Só que a gente vê que tem prédios bem modernos, né, e tudo, a rua, algumas situações, então é uma paisagem mista, que tem tanto elementos naturais, né, como elementos também culturais, ok? Então nós chamamos de uma paisagem mista, né, ou paisagem geográfica, né, que tem tantos elementos. Ah, professor, perto de mim é assim. Atrás da minha casa tem um mato, tem mata e tudo. Só que na frente da minha casa tem asfalto, tem rua. Pois é, onde você mora, onde você vive aí, é uma paisagem geográfica, uma paisagem humanizada, né? E também natural. É uma paisagem mista. Então, ela é os dois. Ah, já na minha casa, professor, é prédio, cima de prédio, eu moro num prédio e só tem casas ao redor e lugar. Então você mora num lugar o quê? Num lugar humanizado, né? Num ambiente humanizado que só tem elementos que não são naturais. Tudo bem, crianças? E não esqueçam, para assistir essa e outras aulas, entre lá na nossa plataforma Eduque. O endereço está aqui na telinha de vocês. Vamos lá aprender juntos, tá bom? Eu conto com vocês. Podem contar comigo, crianças. Tchau, tchau e até logo!